Ok, muito bem, pessoal. Nós vamos então falar sobre execução civil. E dentro da execução civil, você vai verificar todas as espécies de execução, dentre elas a execução de sentença pelo artigo 475J e, evidentemente, a execução do título executivo extrajudicial. Ok, mas antes de falarmos em execução em espécie propriamente dito, nós temos que falar aí sobre a teoria geral da execução, através da qual você vai ver um panorama que orienta todas as execuções, ok? Assim como você estuda a teoria geral dos recursos, assim como você estuda a teoria geral dos contratos, naturalmente não poderia ser diferente em relação à execução. Então, em relação à execução, nós temos aí a teoria geral da execução, que começamos com um conceitozinho elementar do que vem a ser a execução. Conforme você está acompanhando o seu slide, que está apontando aí para você nesse momento, a execução é o quê? A execução é esse ato que tem por finalidade, vamos pegar uma marcaçãozinha aqui, olha só, o ato que tem por finalidade, aqui, vamos aqui agora, ok, ato tem por finalidade efetivar, veja bem, fazer cumprir a obrigação declarada na sentença ou no título executivo extrajudicial. Percebe então? O que a execução tem por finalidade? A finalidade da execução? Efetivar. Olha, veja bem o verbo efetivar, que nada mais é do que você dar cumprimento ao que já foi decidido pelo juiz ou forçar o devedor o cumprimento daquela obrigação lavrada naquele título executivo extrajudicial. Então, de duas, uma. Para começar uma execução, ou você tem que ter uma sentença, ou você tem que ter um título executivo extrajudicial, que daqui você vai imaginar como sendo cheque, como sendo a nota promissória, dentre outros títulos executivos definidos em lei. E, claro, que você poderia imaginar, vem cá, mas é só a sentença realmente que dá base a uma execução? Na verdade, não, porque se você for imaginar uma ação que se inicia e ali o juiz profere uma decisão interlocutória, essa decisão interlocutória concedendo uma tutela antecipada, como poderia ser executada se na verdade não se trata de sentença propriamente dita? Bem, então você está percebendo que na verdade há a possibilidade de, além da sentença e além de um próprio cheque, que é um título extrajudicial, existir mais um título, que é também um título executivo judicial, a decisão interlocutória. Caso contrário, se assim você não imaginasse, todas as tutelas antecipadas decididas pelo juiz seriam inócuas, porque não poderiam ser executadas, porque de título executivo não se tratariam, correto? Então está aí. Mas o propósito de você imaginar a execução é você saber que uma vez decidida determinada matéria, uma vez consagrado num título executivo extrajudicial aquela obrigação, o processo próprio para que possa ser exigida a obrigação é o executivo. Então entra em cena a execução. Aqui não se pede mais para o réu contestar, pelo contrário, aqui se pede ao juiz para que já seja expedido um mandado, no caso do título executivo extrajudicial, um mandado de citação. Para que esse mandado de citação? Para que ele apresente contestação de forma alguma, para que ele pague a dívida já. E tem um prazo muito curto para isso, apenas 3 dias, sob pena de quê? Sob pena de já penhora dos bens do executado. Então você percebe que a fase no processo de execução é muito diferente daquela fase na primeira parte do processo, que é o processo de conhecimento, onde se cita o réu para contestar, ainda sem qualquer obrigação de pagar nada à parte autora. Muito bem. Nós temos aí alguns princípios que ornamentam, que orientam aí a execução. O primeiro desses princípios é o princípio do menor sacrifício, ou o princípio da menor onerosidade do executado. Esse princípio é visto em qual dispositivo do CPC? Artigo 620 do CPC. O artigo 620 diz, com todas as letras, quando, por vários meios, o credor puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o devedor. Ok? Tá, o que significa esse princípio? Significa esse princípio que o juiz, diante de duas opções possíveis, duas ou mais opções possíveis, poderá determinar, por exemplo, a substituição de um bem por outro bem, favorecendo o executado. Exemplo,
O artigo 656, parágrafo 2º do CPC. O que ele diz? Diz o seguinte, que você devedor, tendo conseguido uma fiança bancária, ou tendo conseguido um seguro, com qual finalidade? Um seguro para garantir o juízo, daí porque é chamado seguro garantia judicial. O que essas garantias servem? Essas garantias se prestam para quê? Para que aquele débito, uma vez não sendo pago, será coberto, seja pelo banco ou seja pela seguradora com a qual contratou o executado. Muito bem. Qual é a finalidade de ser apresentada essa fiança ou esse seguro garantia judicial? Fazer a substituição. Substituição do quê? Substituição de algum bem que eventualmente tiver sido penhorado. Digamos que tenha sido penhorado um imóvel, uma chácara, uma fazenda, um lote que o executado tem. Não interessa para esse executado manter esse bem penhorado. Então, poderá requerer ao juízo da execução que seja substituído esse bem conforme o artigo 656 do CPC. Aí você perguntaria, mas e aí, professor? O juiz vai deferir ou não vai deferir essa substituição? Ora, cada caso será analisado de per si, porque nós não temos uma equação matemática, uma fórmula matemática para dizer que não. Aqui, neste caso, o juiz sempre considerará a substituição do bem, porque existe esse princípio do menor sacrifício do executado. Ok? Então, cada caso a ser analisado de per si. Temos também, de outro lado, o princípio chamado princípio da efetividade. Vamos acompanhar no slide, então. Olha só, princípio da efetividade, também denominado princípio da máxima utilidade ou do exato adimplemento. Ele está previsto em qual artigo? No artigo 612 do CPC, que diz: ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse de quem? De quem? No interesse do credor, que adquire pela penhora a preferência sobre os bens penhorados. Percebeu, então, uma diferença em relação ao caso anterior? Qual a diferença? Observe mais uma vez aqui. Enquanto no tópico anterior nós trabalhávamos com a defesa do devedor, minorando o sacrifício do devedor, aqui nós vemos que a execução seguirá protegendo o interesse de quem? O interesse agora do credor. Ok? Tá, mas então como é que fica? O juiz ficaria aí numa sinuca, considerando que de um lado tem um princípio que protege o devedor, um princípio da menor onerosidade desse executado, e de outro lado, na verdade, tendo que realizar o interesse do credor. Então você pensaria, puxa, para qual lado dessa balança o juiz iria pender? Não é isso? Qual lado dessa balança? Para o credor ou para o devedor? Depende do caso concreto. Um exemplo interessante do princípio da efetividade dentro da execução foi dado pelo STJ há um tempo razoável, acho que em torno de 1 ano e meio mais ou menos. O STJ decidiu que uma dívida comum, que não era dívida de alimentos, veja bem, uma dívida comum, pudesse dar origem à penhora de salário do credor. Não é possível, professor, o salário é impenhorável. Salvo para pagamento de pensão alimentícia, é o que diz o artigo 649 do CPC, perfeito, sem dúvida nenhuma. Se nós puxarmos aqui o artigo 649 do CPC, você vai ver com todas as letras que o STJ jamais poderia ter decidido essa questão. Por quê? Porque nós estamos falando de impenhorabilidade, não é uma impenhorabilidade qualquer, é uma impenhorabilidade absoluta. Então observe aqui, são absolutamente impenhoráveis. Inciso 4 do 649, os vencimentos, os salários. Ok? Neste caso, o que o STJ decidiu? O STJ decidiu pela penhora do salário, mas na verdade de parte dele. Um caso em que havia um ganho de R$ 2.700, olha só, um caso em que havia um ganho de R$ 2.700, o magistrado, entendendo que esses R$ 700, de acordo com as provas que foram apresentadas no processo, esses R$ 700 seria a parte excedente, a parte que sobrava para o devedor. Na verdade, só R$ 2.000 eram suficientes para que ele vivesse com dignidade. Então, o que teve?
o juiz de iniciativa manter a penhora, a parte naturalmente propôs contra essa decisão agravo de instrumento, que foi distribuído para o Tribunal do Estado, e no Tribunal do Estado houve a manutenção da decisão e a parte então propôs recurso especial, que claro, foi julgado pelo STJ, daí essa decisão relatada, esse acórdão relatado pela ministra Nancy Andrighi, dizendo que está correta a primeira e segunda instâncias quando mantiver a penhora sobre o salário do devedor, tendo em vista que, por salário, deve ser entendido, veja bem, der interpretação ao que é o salário. Por salário deve ser entendido o ganho que permita ao devedor viver com dignidade e ter o seu sustento. Logo, se R$ 700 é um excedente, conforme já provado em primeira e segunda instâncias, não há por que se discutir pela impenhorabilidade, mantendo, portanto, a penhora. Aí você perguntaria, professor, nossa, mas esse julgado é um achado? Então, nenhum devedor mais vai ter problema de inadimplência? Todos eles pagarão seus débitos, bastando com que sejam penhorados seus salários? Veja bem, pessoal, foi um julgado do STJ. Nós não estamos querendo dizer com isso que aqui nós temos uma fórmula, uma equação milagrosa para salvar qualquer credor do buraco, do problema que ele se viu envolvido, de tanta inadimplência que teve. Foi um caso isolado que, claro, serve como precedente, mas acredito que não vai ter muita ressonância na prática processual de credores que são lesados por devedores que normalmente se bloqueiam, se blindam com essa proteção fantástica, que é a proteção do salário do executado. Ok? Muito bem. O próximo princípio que nós vamos estudar seria o princípio aí. Aliás, dentro desse mesmo princípio, nós temos o seguinte. Na verdade, nós vamos fazer o seguinte. Vamos deixar para você esse assunto pendente para que você possa explorá-lo melhor no nosso curso de execução civil, que logo em breve inicia. Grande abraço para você.